perda da unção. Pessoal, a unção, qualquer coisa que a gente recebe de Deus, nós temos que cuidar com muito carinho, com muito amor. Temos que nos sacrificar para não perder aquilo que a gente recebeu da parte de Deus, tá certo, pessoal? Então muitas coisas vão se perdendo durante a nossa caminhada, muitos valores eles vão sendo diluídos, isso mesmo. Muitas referências elas vão deixando de existir, ou não é que elas deixam de existir, nós deixamos de praticar, e tudo isso vai influenciando, ok, na nossa vida como um todo, e principalmente na vida espiritual, não é? Ou seja, quando você de jejuar, de orar, de ler a palavra, de praticar, claro, a palavra, tudo isso vai somatizando na nossa vida espiritual e vai contribuindo para que a nossa vida espiritual ela seja uma vida fraca, e isso, sem qualidade, ok? E sem reflexo, claro, como o próprio Cristo disse. Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra, né? Então, muitas vezes a luz ela não está brilhando, né? E o sal ele está insípido, coisas assim desse tipo, ok? Perda da unção. Vamos para a primeira palavra aqui, não ficar só nas minhas palavras, ok, pessoal? 1 Samuel 10, versículo 1 diz o seguinte: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aqui nós observamos, né, a unção de Saul. Saul ele foi, digamos assim, escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido, sim, ok? O povo, a vontade de Deus não era que houvesse rei, mas a vontade de Deus era que ele fosse o próprio rei dominando Israel, ok? Mas por insistência do povo, o povo quis copiar as outras nações, né? Todas as nações tinham rei, ok? E Israel viu naquilo ali uma inspiração, eles desejaram também ter um rei, né? E o que acontece foi que Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel. Samuel era sacerdote, certo? E também profeta. E o que acontece foi que a unção de Saul, ela trouxe, podemos dizer, uma expectativa, né, para o povo de Israel, porque eles queriam copiar muito a forma de governo, não é, que estava estabelecida nos outros reinos, e a forma do governo de Deus era diferente, né? Deus, para governar através de um rei, Deus ele dá as próprias direções para aquele rei, né? Inclusive até para a guerra, para você que não sabia, as batalhas, tudo era Deus que dava a direção. Mas Saul, até que no início ele, né? Ele, como se diz, se sentiu chamado e sentiu, digamos assim, ele foi influenciado muito pela emoção, digamos assim, não é? Ou seja, não tem aquela pessoa que, por exemplo, ela vai para uma... Só um minutinho, pessoal, que deu um problemazinho aqui, eu sozinho para fazer tudo. Não tem aquela pessoa que, por exemplo, ela vai, digamos assim, para uma conferência profética, ok? Inclusive muitos vão até para fora do Brasil, não é assim? Quando ele volta cheio de fogo, como diz o povo. Mas aquele fogo, pessoal, é um fogo de palha, é isso mesmo. As pessoas voltam muitas vezes com invencionices, é isso mesmo. Muita gente não gosta de me escutar pelo seguinte fato, porque eu falo algumas coisas que entram de confronto com a ideologia de muita gente, mas eu não me preocupo com isso não, graças a Deus, não me preocupo não. Olha, uma pessoa que nunca se preocupou, e eu nunca me preocupei, pessoal, eu sou sincero, com a opinião de ninguém, eu me preocupo com a opinião de ninguém, eu sou uma pessoa assim, me preocupo com a opinião de ninguém. Mas voltando, vamos voltar aqui, eu vou voltar. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, não é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13 ou capítulo 14, alguma coisa assim. O espírito, o teu espírito, ele está sujeito, entende? Ou seja, o que acontece? A mente humana, ela voa na maionese. As pessoas, muitas vezes, elas assumem um tipo de comportamento que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem não. Eu creio no Espírito Santo, claro,
creio no mover de Deus sobre o ser humano, claro, de todo o meu coração, certo? E eu digo uma coisa para você, Saul, quando ele foi ungido, ele recebeu ali a manifestação, digamos, do Espírito, e ele até, né, ficou ali entre os profetas e profetizava, né? E o povo disse, não está porventura o filho de Quis entre os profetas? Olha, ele está até profetizando, entende? Mas aquilo foi algo momentâneo, foi uma experiência tipo passageira, entende? É tipo essas pessoas, como eu estava falando aqui, não concluí meu raciocínio, vão para as conferências, vão não sei para onde buscar Deus, né? Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: como é que a pessoa vai buscar Deus se a palavra diz que Deus está dentro de nós? Aí já parte o entendimento, né? Deus está dentro de nós, pessoal, isso mesmo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então não use essas expressões, eu vou buscar Deus não sei aonde, vou buscar Deus no monte, vou buscar Deus na igreja tal, nem na igreja, em denominação tal, né? Porque a igreja somos nós, é no templo. Ok, pessoal? Não, Deus, você não busca Deus, porque Deus está dentro de você. É o que Jesus disse. Uma vez perguntaram a Jesus assim, Senhor, onde está o reino de onde é que está o teu reino? Jesus respondeu e disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Entendeu? O reino de Deus está dentro de você. O Espírito está dentro de você. Por quê? Porque Jesus fala, lá em João, viremos eu, o Pai e o Espírito. Quem não quiser crer na Trindade, não vai anular a minha fé e nem a fé de quem crê. Ok, pessoal? Se você não crê, então o problema é seu. Mas uma coisa eu digo a você, existe a Trindade. Isso mesmo. Quando Jesus foi batizado, estava sendo batizado, aliás, você observa que ali estava Jesus na água, escutou-se uma voz, né, lá do céu, não foi? E uma pomba pousou sobre a cabeça de Jesus. E ouviram-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Então eu pergunto a você, Jesus estava ali diante de João Batista, uma voz falava, o Espírito no caso a pomba, não é? Representando o Espírito Santo. Tem como negar a Trindade? Não tem como. Quando o homem foi ser formado, ok? Lá no hebraico está dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, entende? Então ali, façamos ali, já estava, subentende ali a Trindade, a participação da Trindade ali já, entendeu? Aí voltando aqui, eu já estou misturando tudo aqui, mas vamos botar aqui o assunto. Saul foi ungido rei, ele teve uma experiência momentânea com Deus, foi, como muitas pessoas, né, como eu falei aqui, etc., que esperam, não é? Às vezes, no mês de outubro vai ter uma conferência. Eu fui para uma conferência aqui em João Pessoa. Fui convidado e fui. Eu estava morando em João Pessoa na época, né? Aí o que acontece foi que eu fui. Aí quando eu cheguei naquela conferência, aí tinha uns movimentos lá muito estranhos, foi. Tinha lá um caboclo, denominado pastor, que estava empurrando o pessoal, sem mentira nenhuma, assim, eu não gosto de estar com mentira. Empurrava mesmo com violência, pessoal, com violência, empurrava empurrou lá um velhinho, ele se estatelou lá no chão, bateu com as costas e saiu todo troncho. Eu disse para minha esposa, pastora, veja bem, eu vou logo dizer a vocês, se esse caboclo vir me empurrar, eu vou dar um chute tão forte na canela dele, que ele vai ver estrela. Entendeu? Partir para a violência e para cima eu não vou não, mas ele vai levar um chute. Ele passou por mim, pessoal, ele chegou assim de lado de mim, entende? Deu um empurrão no irmão, que ele saiu caindo pelas cadeiras assim, uma coisa sem nexo. Mas para a maioria, Deus está fazendo, Deus. Deixa de meninice, pessoal, vamos deixar de meninice. Vamos deixar de burrice, ok? Aí eu olhei assim para ele, ele já notou, digo, rapaz, isso daí, se eu for empurrar, vai ter problema. Resultado, eu saí dali, né? Saí dali justamente
pensando, não é, como se diz, como que as pessoas pensam, como o Espírito Santo age, né? Ou seja, as pessoas criam situações, certo? Invencionices, e elas dizem: o Espírito Santo está fazendo, mas o Espírito Santo não é assim. Ele não faz dessa forma que você diz que ele está fazendo. E você sabe do que eu estou falando. E sabe o que acontece? Saul, ele teve essa experiência. Pulava e calma, aquela coisa toda, mas foi momentâneo. Isso mesmo, foi algo momentâneo. Aí é aquela questão do avivamento, não é? A questão do avivamento, tem pessoas que vão para um ambiente, ali está o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está ali, está em você, meu filho. Ele está em você. Quando você sair dali, acabou. Porque você acha que ele está lá. Mas se você entender que ele está dentro de você, você vai ter outra mentalidade, vai ou não vai? Então, Saul, ele não valorizou a unção que ele recebeu. Por quê? Porque ele tinha dificuldade de obedecer a Deus. Ele tinha dificuldade terrível de obedecer a Deus. Era um homem carnal, era um homem direcionado pelas emoções e razão. Ele não deixava, ele não conseguia assimilar a dimensão daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Ele poderia ter sido um rei bem-sucedido e ter ficado na história como um rei bem-sucedido pelo fato de ter sido o primeiro rei. Mas o que foi que aconteceu? Só tragédia no seu ministério.